Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral, iniciando agora um novo módulo, que é o módulo 4, que é o estudo do estado da matéria. Bom, na aula de hoje a gente vai introduzir primeiro o conceito do que seriam os estados da matéria, e na sequência a gente vai começar a trabalhar com um dos estados e depois, conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo, Bom, vamos lá. A matéria pode estar descrita como três estados de agregação, que a gente falava de estados físicos. Por que eu estou falando de estados de agregação? Bom, uma coisa que tem que ficar bem claro é que, por exemplo, a molécula da água é H2O. Isso é uma molécula, tá? Então, é um oxigênio ligado a um hidrogênio que está ligado a outro hidrogênio. Essa entidade, ela tanto pode estar no estado físico sólido, líquido ou gasoso. Mas ela continua tendo as mesmas características, ou seja, ângulo de ligação, a forma dessa ligação, a geometria espacial, tudo está igual. Então, o que está mudando? Por que a água no estado sólido tem determinadas características, enquanto quando líquido tem outra, e gasoso ainda diferente? Isso se deve à distância intermolecular, Então, vamos imaginar que um sólido, cada uma dessas bolinhas seria representando uma molécula. Então, um sólido, eu teria várias moléculas unidas muito próximas. Então, a gente tende a imaginar que a distância intermolecular, que é diferente, porque a distância internuclear, eu estou falando da distância entre os núcleos. Dentro de uma mesma molécula, essa distância não está sendo alterada. O que está se alterando é a distância entre duas moléculas. Então, no sólido, essas moléculas estão muito próximas. No líquido, ela vai estar um pouco mais distante. E no gasoso, ela vai estar numa distância ainda maior. Por isso que quando, por exemplo, se eu estiver num sistema fechado, se eu começar a aquecer um líquido que tem ali dentro, a pressão vai aumentar. Por quê? Porque quando as moléculas começam a se agitar no líquido e elas vão ir para um estado gasoso, elas aumentam de volume. Então, a pressão interna aumenta. Por isso que, quando a gente usa uma panela de pressão, por exemplo, a abertura dela é menor do que a expansão. O que vai acontecer? Conforme eu vou aumentando a temperatura, ocorre uma expansão dos gases ali, eu tenho baixa saída de gás, diferente de uma panela aberta, Então, a pressão ali interna vai aumentar. Bom, isso vai gerar um aumento como eu aumento a pressão interna, eu aumento a temperatura de ebulição da água e, consecutivamente, os alimentos cozinham mais rápido. Então, o que precisa ficar claro é que a molécula não se alterou. O que está se alterando é o conjunto. Então, quando a gente vai avaliar um sólido, um líquido e um gasoso, a gente deixa de avaliar uma molécula, que tinha sido até o módulo anterior, que a gente estava estudando como se dava a formação de uma ligação, enfim, e a estrutura de uma molécula. Agora a gente vai estudar como é a organização de várias moléculas. Por que o álcool tem um ponto de ebulição diferente, a água tem outro, o óleo tem outro, e cada um tem as suas características diferentes. Bom, a gente pode, esses gráficos aqui, vocês estudaram bastante no ensino médio. O que são esses gráficos? São os gráficos de mudança de estado de agregação. Então, aqui,
como eu estou falando num sistema aberto, né, que a pressão é constante, por que a pressão é constante? Porque é a pressão atmosférica, né? Então, eu tenho aqui um estado sólido, eu aumento a temperatura, né? E o que vai acontecendo? Eu aumentando a temperatura, né, durante a variação do tempo, eu vou aumentando a temperatura até que chega um ponto que essas moléculas começam a se agitar e se separar, chega um ponto que ela vai fluir. O que é? Ela funde, né? Ela vai para o estado, sai do estado mais organizado do sólido, ela começa a se agitar até que ela vai para um estado menos organizado, que é o líquido. Bom, durante esta transição, né, de fase do sólido para o líquido, ela permanece com a temperatura constante. E por que isso? Porque todo aumento de temperatura, toda a energia que eu estou... Desculpa, toda a temperatura dada, o aumento de energia, porque a temperatura permaneceu constante, né? Toda essa energia que eu estou dando está sendo utilizada para romper essas ligações entre uma molécula e outra. Por isso que permanece constante. Depois, quando essas ligações entre uma molécula e outra foram rompidas, eu passo a aumentar a temperatura e aí eu tenho somente o estado líquido. Então, aqui neste momento, coexistem o estado sólido e o estado líquido. Daqui até chegar esse momento, toda a energia que eu der está sendo utilizada para aumentar a temperatura. Quando chegar um momento aqui, eu rompo praticamente definitivamente as ligações entre as moléculas. E aí eu vou para um estado gasoso. Sendo que neste momento aqui a temperatura permanece constante por causa dessa energia gasta na quebra dessa ligação, né? Onde as moléculas alcançam uma distância intermolecular considerável, né? Então, sólido, depois vai para um estado líquido, depois para um estado gasoso, que a distância intermolecular é muito maior do que do líquido, que por sua vez é maior que no caso dos sólidos. E aqui eu vou ter então, somente o sólido, somente o líquido e somente o estado gasoso. Bom, a partir daí a gente vai seguir estudando somente os gases, né? Por quê? Porque no caso dos gases, neste momento, a gente vai considerar que as forças de atração entre as moléculas não existem, porque a distância entre elas é muito grande, né? Depois, no próximo módulo, a gente vai começar a falar justamente das forças intermoleculares, que são essas forças que fazem com que as moléculas permaneçam unidas, né? E aí a gente vai estudar os sólidos e líquidos. Hoje, e nesse módulo, a gente vai seguir estudando o comportamento dos gases. Então, para que a gente possa estudar os gases, a gente precisa levar em consideração um conjunto de moléculas. Eu não tenho como estudar um gás pensando em uma molécula. Eu tenho que pensar numa substância como um conjunto de moléculas. E isso a gente chama de material engrosso, tá? Que é esse conjunto de moléculas. Por exemplo, a gente pode saber que os gases são compressíveis. O que quer dizer isso? Aqui tem uma bomba, né, de gás, onde eu consigo inflar um pneu. Conforme eu vou adicionando gás ali para dentro, né, o que está acontecendo? Eu estou tirando o gás que está altamente expandido no ar e vou comprimindo ele dentro do pneu. E qual é o objetivo disso? Aumentar a pressão interna dentro do pneu. E o que seria pressão para nós?
É muito difícil a gente definir pressão, né? Mas a pressão nada mais é do que eu confinar um monte de partículas de gás. E quando a gente pensa em gás, a gente tem que pensar em partículas que não estão estagnadas. São moléculas que estão em um movimento aleatório constante. E eles vão seguir se chocando, né? Então essas bolinhas estão andando para um lado e para o outro e que eventualmente elas coincidirão, ou seja, colidirão com aqui a parede, que nesse caso é o pneu. Quanto mais partículas eu colocar aqui dentro, mais colisões eu vou ter e logo esse pneu não vai se deformar. Por quê? Porque tem tantas partículas batendo que ele vai manter aquele formato. Então, o que é o aumento da pressão? É o aumento das colisões daquele gás com uma área, né? Que no caso é a superfície do pneu. De uma forma um pouco mais correta, a pressão P de um gás é a força F exercida pelo gás dividida pela área sobre a qual a força se aplica. Naquele momento eu disse que para vocês, né, era a superfície daquele pneu. Mas vamos imaginar que eu tenho aqui, que eu tenho aqui a superfície e que as minhas partículas estão batendo nessa superfície. Então, é a força, né, causada por essas colisões pela área que elas estão colidindo. A unidade no SI, no Sistema Internacional, é o Pascal, que é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força pela área por um determinado tempo. Então, essa aqui seria a fórmula para a pressão. Bom, como é que a gente mede a pressão? Existem duas coisas. Primeiro, o manômetro. O manômetro é aquele que tem na bomba de encher um pneu. Ele não vai dizer a pressão exata dentro do pneu. Ele diz a diferença da pressão interna com a pressão externa. Então, na verdade, o que a gente mede é a pressão interna do manômetro. Porque o que a gente faz? Quando a gente liga esse equipamento ao pneu, ele vai dizer, ele vai se igualar a pressão interna dentro do manômetro com a pressão do pneu. E aí ele vai mostrar qual é essa pressão comparada com a pressão externa. Mas levando em consideração que quando está aqui mostrando zero, não é que a pressão seja zero, é que a pressão ela é igual à pressão externa, que no caso é a pressão ambiente, né? Aquela que faz com que a gente permaneça unidos à Terra e não sigam flutuando. Tranquilo? Então, o manômetro ele mede a diferença da pressão externa com a pressão interna. Já o barômetro, que foi esse equipamento aqui desenvolvido, né? Ele mede a pressão atmosférica. Como? Então, aqui eu tenho um frasco com mercúrio. Mercúrio é um metal líquido. Dentro deste tubo aqui, eu também tenho mercúrio. E ele é selado em cima. Eu encho esse tubo e verto ele. Então, de forma que aqui eu tenho vácuo, né? Então, aqui nessa área que é maior, eu vou ter a pressão atmosférica. Por que isso daqui não verte totalmente? Né? Porque a pressão atmosférica empurra ele, está empurrando aquela superfície, fazendo com que o líquido permaneça ali. Então, uma relação da densidade, né, do mercúrio, a altura, né, que ele está aqui dentro desse tubo, e a pressão G, né, que é a pressão atmosférica, eu tenho a pressão total.
Então eu tenho da gravidade, desculpa. O que isso vai levar em consideração? Ele vai me dar a pressão exata externa, que nem sempre é a mesma. A gente tem a pressão de 1 atm, né? 1 atmosfera ao nível do mar, que são 760 milímetros de mercúrio. Olha aqui o que a gente está falando. Quando a gente mede a altura, eu estou medindo realmente quantos milímetros de mercúrio estão ali. Se eu aumento para 780, eu estou aumentando a pressão externa. Então, ela empurra e o mercúrio sobe, aumenta a distância do mercúrio. Então, conforme eu vou aumentando a pressão, aumenta, né, a altura em milímetros de mercúrio. Claro que a distância em milímetros de mercúrio não é o mais correto, apesar de ser utilizado, porque ele é uma medição da altura do mercúrio. Então, lembrando que a unidade para pressão seria, né, como eu falei aqui, o Pascal. Mas tem outras unidades. Tem o bar, o torr, né, que é torricelli, aqui atmosferas, PSI, milímetros de mercúrio e o próprio Pascal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que é uma curiosidade, por que o bar em letra minúscula e o torr em letra maiúscula e o Pascal em letra maiúscula? Porque o Pascal e o torr vêm de personalidades, né, no nome de personalidades, como o próprio Pascal e o Torricelli. Já o bar, ATM, PSI, milímetros de mercúrio, nada tem a ver, então, letra minúscula. A gente precisa saber fazer essas interconversões entre as relações, né, das unidades de pressão. Então, o que acontece? Um bar tem 10 na 5 Pascal. Ou seja, 10 na 5 quer dizer que eu tenho 1, 0, 0, 0, 5 unidades. Isso vai me dizer que são 100.000 Pascal. Isso é um bar, né? Que é igual a 0,986923 atm. Ou seja, praticamente 1 atm. Ou muito próximo. Dependendo do tipo de cálculo que a gente está fazendo, a gente pode aproximar isso aqui para 1 atm. Isto é igual a 750 torr, que é 14,5 psi. Eu também posso converter 1 atm, agora eu arredondei para 760 torr, que é igual aos milímetros de mercúrio. Bom, isso daqui é bom vocês anotar para quando a gente for fazer exercícios, porque os exercícios vocês vão utilizar essas interconversões de conteúdos. Tranquilo? Bom, esse é o primeiro vídeo, né, que vai introduzir o conteúdo de gases, né, e das espécies, que a gente vai começar a entender como essas moléculas estão interagindo entre elas, né? Então, até o último módulo, a gente entendeu como formou essas moléculas e agora como elas interagem entre elas para dizer por que o concreto é rígido, por que a água no estado líquido ela é fluida, por que no estado gasoso a gente não tem nem como tocar nela, né? A gente não sente, não tem como eu dizer, aqui tem ar, né? Tranquilo? Então, até o próximo vídeo.